Corte no seguro agrícola leva senadores ao Rio Grande do Sul. Aumenta a licença paternidade para trabalhadores de empresas cidadãs. E os destaques da programação da TV Senado para o fim de semana. Bom dia, estas são as notícias desta sexta-feira no Senado Agora. 341 milhões de reais é quanto o seguro agrícola perdeu em recursos para a próxima safra. A Comissão de Agricultura faz audiência hoje à tarde sobre os impactos do corte na vida do produtor. O encontro será na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A repórter Carla Benevides tem os detalhes. A reunião vai acontecer na Feira Internacional do Agronegócio, a Expo Direto, que é uma das maiores e principais feiras do setor. A 17ª edição da Expo Direto vai receber em torno de 230 mil visitantes do Brasil e do exterior. Os senadores vão debater a importância do seguro agrícola para o produtor com representantes do agronegócio. A reunião vai ser transmitida ao vivo pela TV Senado a partir das 2h da tarde. O refinanciamento do crédito rural e dos contratos para a compra de caminhões e máquinas agrícolas já está sendo analisado pelo Congresso. A medida provisória que facilita as negociações para os produtores vence no dia 1º de abril e, a partir de 18 de março, começa a trancar a pauta de votações. 4 anos seguidos de seca trouxeram prejuízo para os agricultores, principalmente do Nordeste. Sem produção, as dívidas de empréstimo se acumularam. O prazo para pagar financiamentos com bancos oficiais, firmados até 2006, no valor máximo de R$100 mil, venceu no final do ano passado. Com a medida provisória, o governo suspendeu a cobrança judicial e a inscrição na dívida ativa da União e deu prazo até o final deste ano para que os agricultores refinanciem os empréstimos. A MP também deu 6 meses para que os caminhoneiros que pegaram dinheiro do BNDES para a compra de caminhões e máquinas agrícolas renegociem as dívidas. O prazo era até o fim do ano passado. A comissão mista que analisa a medida provisória já começou a fazer audiências públicas. Senadores e deputados vão a estados do Nordeste, como Pernambuco e Ceará, ouvir representantes de caminhoneiros e produtores. A intenção é aprimorar o texto e votar o relatório até abril. Os parlamentares querem definir critérios para que, além de honrar compromissos com os bancos, os dois setores tenham segurança para voltar a produzir. Não basta apenas dar novos prazos, é importante também definir uma taxa de juros que incida nessa renegociação, que seja suportável por aqueles que contratarem os empréstimos, como também é preciso discutir a possibilidade de aplicação de rebates, para que os agricultores não acumulem uma dívida atrás da outra. A medida provisória 707... ela é muito importante para as políticas de desenvolvimento regional, particularmente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ali, nós estamos disciplinando as aplicações dos recursos dos fundos constitucionais e, para a minha região, a região Nordeste, o meu estado, o estado do Ceará, esse é o principal instrumento de investimento que temos hoje. Começou a tramitar no Senado o projeto que autoriza a produção e o uso da fosfoetanolamina sintética no Brasil. Já aprovado pelos deputados, o texto permite o uso da substância por pacientes com câncer antes da conclusão dos estudos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses estudos são necessários para o registro definitivo do medicamento. Pela proposta, para ter acesso ao remédio, os pacientes precisarão assinar termo de consentimento e responsabilidade. O pedido de prisão do ex-presidente Lula provocou reações ontem em plenário. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, por supostamente ter ocultado a propriedade de um imóvel no Guarujá. No documento encaminhado à Justiça, 3 promotores pedem a prisão preventiva de Lula. No plenário, o único senador oposicionista a usar a tribuna evitou comentar o pedido de prisão contra o ex-presidente Lula. Construiu sua carreira, sua ascensão à presidência da República com seus discursos e com sua militância política.
E se essa carreira e se essa imagem está sendo deteriorada, também é por obra e graça dos seus discursos e da sua conduta. Assim que ficaram sabendo do pedido de prisão, senadores da base aliada reagiram ao que classificaram como uma provocação. O pedido de prisão preventiva contra Lula foi apresentado às vésperas de manifestações convocadas pela oposição para o próximo domingo. A atitude de um irresponsável que quer aparecer para os faróis dos meios de comunicação. Se houver alguma agressão, se houver derramamento de sangue, que esse cidadão seja responsabilizado para pagar como criminoso pelo que ele está fazendo hoje. Essa decisão poderá ser confundida com uma decisão já da Justiça. Então, tudo isso é muito grave e não deixa de haver, da nossa parte, uma preocupação imensa, daí porque eu comungo com a apreensão de Vossa Excelência. Fica difícil até conter a própria militância. É dizer para a nossa militância que nós temos que ter serenidade, firmeza ao ir para a rua na defesa da democracia e do nosso governo, mas, ao mesmo tempo, não cair na provocação de setores de direita que querem encontrar uma culpa para criminalizar mais ainda aqueles que estão dirigindo bem o país. O próprio procurador, na entrevista coletiva que deram agora, disse que ainda não tem prova que o apartamento é do Lula. Então é para o Lula não atrapalhar as investigações. Tenha paciência, de ouvir uma coisa dessa. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o marco legal da primeira infância. A licença paternidade vai aumentar de 5 para 20 dias, mas isso não é obrigatório para as empresas. Isabela nasceu no dia 5 de janeiro, antes da nova lei. Para ficar mais tempo em casa com a filha recém-nascida, Eduardo Neto precisou combinar os 5 dias de licença paternidade com as férias. Nós temos que marcar as férias com muita antecedência, E eu consegui, fazendo os cálculos estabelecidos pelo pediatra e a previsão do parto, que minha filha nascesse 4 dias úteis antes das minhas férias. Então, se eu conseguir não perder a minha licença, que se ela tivesse nascido durante minhas férias, eu perderia, Para ele, o pai precisa estar em casa nas primeiras semanas. No começo, você tem a amamentação, que é uma fase difícil de adaptação para a mãe e para a criança, A criança é muito frágil ainda, então necessita da nossa atenção muito mais, nesses primeiros dias. Então, nos 30 dias, você já está com uma criança que já se amamenta direitinho, a mãe já aprendeu a amamentar. Então, assim, a criança já está mais estável, digamos assim, e facilita mais para a mãe e para o pai, O aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias faz parte do marco legal da primeira infância, que o Senado aprovou. Além dos dias a mais de licença, o pai terá 2 folgas para acompanhar a mulher ainda grávida e, a cada ano, 1 dia para tratar de assuntos relacionados ao filho de até 6 anos de idade. Terão direito aos dias a mais os funcionários que trabalham para as chamadas empresas cidadãs. O programa foi criado em 2008 e já tem quase 19 mil empresas cadastradas. Isso não vai onerar a empresa. Esse custo da licença será equacionado através exatamente da renúncia fiscal. Mudanças que afetam o bolso dos profissionais dos salões de beleza. Se aprovado um projeto em debate no Senado, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores vão poder se tornar parceiros dos patrões sem carteira assinada, mas com garantias legais. Nice é manicure há 20 anos. Durante mais de 10, trabalhou com carteira assinada. Ou seja, tinha direito a férias, 13º e tudo que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, garante. Hoje, prefere abrir mão desses benefícios e trabalhar como autônoma. Eu mesma faço o meu horário, o salário rende. É ruim porque não tem férias, mas aí a gente pode se programar, guardar um trocado e tirar as férias. Empresários do setor defendem esse tipo de relação trabalhista, a parceria comissionada.
Para Ana Lúcia, dona do salão onde Nice presta serviços, o problema é a insegurança jurídica que existe hoje. O profissional, se ele entrar na justiça, a empresa ela não é resguardada, porque é apenas um contrato visto pelo sindicato, não visto pela lei. A proposta que está em discussão no Senado estabelece regras claras para esse tipo de contratação. O projeto permite que os salões firmem contratos de parceria com os profissionais. Os salões ficam responsáveis pelos pagamentos e recebimentos, repassando ao profissional um percentual do valor pago pelo cliente. A proposta também permite que o salão desconte desse valor o correspondente a impostos e contribuições. O profissional parceiro pode aderir ao Simples Nacional, regime especial de tributação previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Nesse caso, ele será enquadrado como pequeno empresário, microempresário ou microempreendedor individual. Quando não houver contrato de parceria, considera-se que há vínculo empregatício. O contrato é opcional, mas para que tenha validade, tem que ser homologado pelo sindicato da categoria. A Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços acha que o projeto prejudica o trabalhador. O trabalhador não vai ter PIS, não vai ter salário família, não vai ter 13º, não vai ter aviso prévio, não vai ter uma série de questões que para o empresário é muito bom, mas para o trabalhador é péssimo. Segundo o Sindicato dos Esteticistas do Rio de Janeiro, apenas 5% da categoria tem carteira assinada. Os demais já trabalham com um modelo de parceria comissionada. A relatora do projeto, senadora Marta Suplicy, disse que a regulamentação pode diminuir tanto a informalidade no setor quanto as ações trabalhistas. E se por acaso o salão não faz, agora a partir do projeto, não regulamenta essa situação, vale CLT. Então, é muito bom, eu achei. Ele não obriga você a ser uma coisa ou outra e ele protege o trabalhador e protege o salão também. E também ajuda o fisco, porque tem muita informalidade nessa situação. A Comissão de Direitos Humanos faz a última audiência para discutir o projeto da terceirização. Vai ser em Goiânia, logo mais às 2 da tarde. O Brasil tem hoje 13 milhões de terceirizados. O ciclo de 27 audiências públicas serve para subsidiar uma alternativa ao projeto que foi aprovado na Câmara. Uma carta à nação será divulgada em maio com as mudanças sugeridas nessas reuniões. Vencer ou pelo menos controlar o mosquito, a Aedes aegypti, é uma urgência nacional. Mas como e com que dinheiro? Esse é o tema da edição de março do programa Município Brasil, que estreia neste fim de semana na TV Senado. O vírus da Zika é recente no Brasil e vem causando muito medo. O problema maior é o vetor, então é contra ele que nós temos que direcionar todos os nossos esforços. Só que a guerra contra o Aedes não é simples, nem barata. Aqui em Águas Lindas de Goiás, por exemplo, a Prefeitura coordena desde janeiro várias ações de combate ao Aedes aegypti. Os gestores de Águas Lindas também tiveram a ideia de criar um aplicativo de smartphone para a comunidade ter mais uma forma de participar. A pessoa vai lá, tira uma foto de um determinado foco e automaticamente essa foto vai chegar na sala de comando, né? E a partir da sala de comando nós vamos direcionar até o local onde foi identificado esse foco. Um dos desafios nessa luta são os imóveis abandonados. Desde 1º de fevereiro, uma medida provisória que está no Congresso permite a entrada de agentes públicos nesses locais, mesmo sem autorização do dono, para evitar que as doenças se espalhem. Não são só as prefeituras, o governo do estado e o governo federal que resolverá. Nós teremos que fazer um processo educacional onde todas as pessoas precisam se envolver. Anote aí, o Município Brasil estreia neste sábado às 8 da noite. O programa também será exibido no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, está marcada a sessão plenária desta sexta-feira. A sessão não é deliberativa, mas destinada a que os parlamentares expressem suas opiniões. E esta edição do Senado Agora termina aqui. Você pode rever nossos programas na internet, senado.leg.br/tv. Enquanto isso,
Fique com a nossa programação.